Olá, pessoal. Meu nome é Mário Fialho e hoje eu estou aqui com o Thiago Alcântara, que é um arquiteto que trabalha com gestão ambiental das cidades e trabalha também com um tema que é um dos nossos projetos carro-chefe da Cidade Integral, que a gente chamou de Cidade Solar, que é o processo das energias renováveis. Thiago, bem-vindo à nossa conversa de hoje sobre a Cidade Integral. Que bom que você está junto com a gente. E se apresenta aí para o pessoal. Fala aí da sua trajetória. Obrigado, prazer é todo meu. Então, eu sou arquiteto urbanista, eu tenho um interesse enorme no trato da gestão ambiental da cidade mesmo, como o Mário falou. Eu trabalho hoje, minha carreira é em torno de energias renováveis, eu trabalho com energia fotovoltaica, com geração distribuída, na maior parte do tempo, e tenho muito interesse nesse tema, além de todos os outros do plano aí de governo. Esse tema me chama muita atenção. Então, cá estou para a gente falar um pouquinho sobre energias renováveis e a conexão disso tudo com, acho que especialmente, a grande parcela da população que hoje paga caro pela energia que consome e ganha pouco. Então, acho que é um tema muito importante. Com certeza. Thiago, eu vou fazer colocar um pouco um cenário para o pessoal pensar, que é algo que a China já está entendendo e que nos Estados Unidos é uma pauta de reconstrução de todo o mercado de trabalho, de geração de emprego, de reconstrução social, financeira, para gerar trabalho nessa transição tecnológica, que é um projeto que a AOC, o Bernie Sanders, o pessoal da esquerda nos Estados Unidos vem chamando de Green New Deal. O New Deal foi um grande projeto de reconstrução social depois da crise de 29. Então, retomar, fazer essa questão de gerar emprego através dessa transição tecnológica, que é lógica, porque até mesmo aqui, se a gente quiser colocar energia solar, ela se paga num tempo muito curto. Então, Sim. ela é um investimento que é um investimento realmente, né? Muito do que a gente faz, às vezes, na gestão pública é um dinheiro que não retorna, assim, né? que não multiplica em termos de riqueza. Claro que multiplica de muitas formas e tem valores importantes em saúde, educação, todas essas coisas, mas esse é uma forma de enriquecer a cidade como um todo, né? Diminuindo custos, gerando empregos, e essa é a grande onda que vai chegar inevitavelmente e que a gente está tentando pautar em Niterói como um projeto pioneiro no Brasil, de realmente a gente ter uma cidade cujo a principal fonte de energia seja gerada na própria cidade e que a gente possa realmente criar uma autossustentabilidade dentro da cidade, em todos esses níveis, né? Então, queria traçar esse panorama, que é um panorama geral, e aí eu chuto a bola para você fazer essas considerações sobre isso e o que você tem pensado sobre isso. Nesse tema, eu acho que a gente esbarra em diferentes escalas. A escala na esfera pública do que diz respeito aos órgãos e o quanto eles consomem, aqui eu vou falar de energia mesmo, o quanto se consome o município em si como órgão, né, gestor da cidade, o quanto ele consome embora tenha muito subsídio das concessionárias que estão implementadas na cidade e tarifas menores, por que o município não gera a sua própria energia. E aí a gente pode falar de usinas de biomassa, a gente pode falar de usinas fotovoltaicas. Biomassa, inclusive, tema muito importante aí para a gente tem aí o lixão aí em Niterói, tem um potencial grande para isso. Fotovoltaica, a gente tem espaço para isso. Energia eólica, acho que demanda um pouco de estudo científico maior sobre o tema, mas também é bem possível. Isso na esfera dos órgãos em si. E aí, pensando numa escala um pouco menor, mas extremamente importante,
como as pequenas famílias podem ser afetadas positivamente se a gente cria, por exemplo, esse sistema pioneiro no Brasil de fabricação de certos equipamentos, de produção, e aí pode ser também educacional, e eu penso muito nisso, de produção educacional, de criar um polo de educação para energias renováveis na cidade, onde você vai capacitar pessoas, criar cursos técnicos. Isso, além do fator de geração de renda, né, ele se conecta com outros temas da campanha que são da área científica, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E aí, pensando nessa pequena escala, e pensar em moradores que hoje consomem aí de 30 a 200 kWh mês, esses moradores com cerca de 4 placas fotovoltaicas, 4, a gente está falando de 8 metros quadrados, 4 placas fotovoltaicas, você tem a geração ali quase completa da casa. Soma-se a isso uma tarifa social, o cidadão consegue pagar ali a menor taxa possível. E isso se paga, lógico, precisa de um incentivo governamental, aí a gente precisa chegar num consenso de como esse trâmite acontece entre, né, a gestão pública e as concessionárias de energia. Criar esse interesse para que as concessionárias também atuem nisso, porque hoje, de certa forma, elas usam disso para limitar o avanço das energias renováveis, né? E, enfim, eu acho que essas são as questões importantes que envolvem esse sistema como um todo. O que eu penso com relação a isso, né, porque a gente até teve no nível federal essa questão né, das agências reguladoras de energia, ANEEL, aí, não permitir mais a venda de energia autônoma de volta para as concessionárias. As taxas ainda são muito desiguais, a gente entrega muito mais do que recebe, mas tem essa possibilidade de autossustentação energética num nível super importante. E isso, Thiago, você que é da área sabe muito melhor que eu, é inexorável. Essas tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis, entende? E é uma dessas inflexões tecnológicas como o Uber para o taxista. Assim, não vai ter muito jeito, entende? É como o WhatsApp para o telefone de linha. Você tem uma tecnologia que te permite ver, ouvir para o que você vai ligar numa chamada de linha. Então, essa ruptura, né, de paradigma tecnológico, assim, ele vai vir. Eu acho que uma das perguntas que a gente tem que fazer para o município e para os nossos concidadãos assim, a gente tem uma oportunidade, porque Niterói tem recurso, tem visibilidade, tem qualidade de vida, tem uma população bem gerida, né, assim, com atendida, né? Agora no Covid a gente viu Niterói estava fazendo padrão europeu, padrão asiático de contenção de processos com a Covid, assim. Uma das coisas que impulsionou essa compreensão de como a cidade estava disposta a atuar a favor do cidadão. Então, esse tipo de mudança que vai chegar, uma das perguntas é: nós queremos ser pioneiros nisso? E aí, isso que você falou, gerar um polo de formação técnica, né? Gerar um polo de pesquisa junto, talvez, das universidades, gerar inovação tecnológica mesmo, para talvez até, a partir desse núcleo, levar para outros municípios essa experiência e isso mesmo gerar uma fonte de renda para o município, entende? Essa exportação de tecnologia, né? Nessas parcerias público-privada que podem acontecer, essa inteligência de que a gente pode empreender nessas áreas junto com o Estado, impulsionando, dando esse start, esse investimento inicial, que para o Estado é pequeno, mas que para as pessoas que estão nessa disputa do mercado, brigando contra as gigantes da eletricidade, não é uma briga justa, né? Então, eu acho que essa é uma coisa super importante da gente pautar. A gente tem uma população muito consciente das questões ambientais, por causa das nossas praias, das áreas verdes, né? Esses dias veio uma pessoa aqui me visitar
eu estou aqui em Itacoatiara, ela foi vendo as montanhas, ela falou, mas quantas montanhas verdes, Sim. entende? Porque, né? A gente tem uma vasta área de APAs aí, né, na Isso, cidade. então a gente tem as APAs, as zonas de preservação especiais e várias áreas importantes. E eu até nem mencionei para você, mas eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente quando eu estudava Direito lá na UERJ. Então, É, eu ajudei a criar, eu escrevi o estatuto do Conselho Municipal de Meio Ambiente, essas coisas todas e tal. Então, sempre tive essa queda pela questão do direito ambiental. Assim. Trabalhei no Ministério Público também de Direito Difuso e Ambiental. E aí, até mencionando isso, né? O meio ambiente ele é patrimônio de todos, né? É de bem comum para ser preservado para as presentes e futuras gerações. Então, fazer uma transição como essa, cara, é garantir que as nossas áreas verdes vão continuar ficando verdes. Porque as sem pessoas vão dúvida. morar no lugar onde tem eletricidade, em vez de montar um barraco no morro, entende? Assim, ocupando numa ocupação desorganizada, entende? Que a prefeitura fica ali lutando para desocupar, entende? Manter áreas bem estruturadas, com energia, com esse processo de qualidade de vida, revisitar esses espaços, agrega muito, né? E talvez Sim, proteja também o meio ambiente, né? é Toca muito na importante. questão da moradia. Exatamente. É muito importante pensar que o planejamento urbano ele está conectado diretamente com um sistema de gestão ambiental. É muito importante pensar isso. A gente tem essas zonas de ocupação em áreas de risco, em áreas que podem ocorrer deslizamentos. Elas são frutos de ocupações desordenadas, não por culpa de quem precisa fazer isso, por culpa Sim, do poder claro. Não. público que Uhum. não legisla em função disso. Então, assim, é importante pensar nisso, sim, e tudo isso está conectado, a gestão ambiental de cidade está completamente conectada com isso. Gerar energia sustentável é uma parte do todo, mas a gente tem muita coisa para falar sobre saneamento urbano nessa cidade. Uhum. A gente Uhum. tem muito que falar sobre como a concessionária aqui nessa cidade trabalha, aonde ela prefere colocar os incentivos dela e aonde ela deixa de lado, porque isso é uma realidade aqui também, embora a gente ainda seja Uhum. modelo para muitas cidades no Brasil, a gente ainda tem graves problemas de saneamento urbano. Então, pensar nisso é Uhum. muito importante. E é Sim. isso, assim, planejamento urbano junto com essa gestão ambiental Uhum. é uma parte importante do fator moradia. Uhum. Sim, Qualidade de vida e direito à moradia passa por isso também. a gente tem aquela catástrofe do Bumba, né, que aconteceu em função do lixo, de construir ali em cima. E a gente tem um lixão ali também que até hoje não conseguimos dar conta disso, né? Então, e aí tem modelos aqui, isso é uma questão super importante, né? Porque a gente tem até empresas no mundo dispostas a comprar todo o nosso lixo. Sim. Compro todo o lixo da cidade. Não precisa fazer nada. A gente recolhe tudo, distribui tudo, transforma em tijolo, retira todos os metais que são preciosos aí para a indústria de tecnologia. Então, pensar essas soluções globalmente, assim, né? Entender a riqueza do nosso lixo para a produção de energia, para o processo de reciclagem. Tem um projeto, o pai de uma amiga minha no FRJ, que ele inventou lá um processo que constrói tijolo, não sei se você conhece isso, a partir do lixo. Então, todo um processo lá de secagem, né, do lixo e tal, e ele Aham. produz tijolo, que depois vai construir as casas, para o pessoal da COP lá. Então, a gente tem muitas soluções, né, Tiago? O que eu vejo é isso assim, mas muitas vezes os gestores que estão ali preocupados com a campanha, com a sua imagem, com as suas frases de efeito, com essas coisas, não conseguem acessar essa visão. E eu sempre dou esse exemplo assim nas minhas aulas, quando eu quero falar de pensamento sistêmico, da questão do meio ambiente, né? Da ecologia ter inaugurado isso. Porque a ecologia foi essa mistura de várias ciências, né? Você tinha o geólogo de um lado, o cara da geografia do outro, o cara
da biologia marinha do outro, o cara da biologia, e esses caras do clima, e esses caras todos começaram a conversar para criar esse novo campo interdisciplinar e sistêmico, que é uma forma de pensar, né? Pensar sistemicamente é pensar essa complexidade das relações, que é fundamental para uma gestão da cidade, né? O que você acha disso? Sem dúvida. É o que eu disse, assim, isso tudo se conecta e da mesma maneira, o meio urbano, ele é isso, né? Ele é, de certa forma, um sistema ali, uma conexão complexa que funciona tal qual o ecossistema. E ele tem Sim. balanças, e isso precisa ser tratado dessa forma mesmo. Tem que pensar em todos os pontos. É uma gama gigantesca de assuntos, a gente tem que abordar o máximo possível de todos que a gente consegue controlar, mas é bem por aí mesmo. Ele funciona como um sistema e precisa de uma balança, um equilíbrio. E buscar essas soluções é que vai trazer essa... E aí o que você falou da virada lá, da virada verde, né? É bem por aí mesmo. A gente tem que pensar nisso urgentemente. Não só por questões de bioclimática, e isso é muito importante, mas não é o X da questão agora, né, quando a gente trata de projetos de governo, também numa escala macro, mas não é isso que eu estou falando agora. Eu estou falando agora sobre como a gente impacta diretamente a curto e longo prazo na vida do povo niteroense. Como a gente vai impactar a curto prazo, agora, com essas ações. E aí, isso a longo prazo gera um efeito, né, favorável para dar uma parada nessas mudanças bioclimáticas. Eu acho que é importante pensar nisso mesmo. Nós estamos aqui na beira do litoral e se a gente não reverter, não vai... Isso é uma coisa importante para dizer, galera. Nos próximos 20, 30, 50 anos, se a gente não parar o aquecimento global como está, estaremos embaixo d'água. Entende? Os dados assim, dos mapas mundiais mostram claramente elevar aí 10 metros no nível do mar, que é uma das previsões, né? Estamos todos embaixo d'água. Então, nós, a Flórida, Portugal, as cidades litorâneas todas do mundo. Então, quando a Europa, né, grita desesperada aqui, porque a gente está queimando loucamente a floresta amazônica, o Pantanal, essas coisas todas, porque as pessoas já entenderam isso. Então, a gente... E isso é uma das coisas muito importantes para um projeto como esse, sabe, Thiago? Tem grandes empresas multinacionais europeias que têm interesse e têm verba para tudo que se faz nessa área, entende? Então, a gente precisa, e isso é uma da inteligência que a gente precisa ter, né, nesse trato com a política, assim, a gente precisa levar o projeto, entende? Dizer como é que faz, de onde que vem o dinheiro, porque às vezes tem um custo zero para o município, entende? Porque tem verbas específicas do Fundo Nacional do Meio Ambiente, tem verbas específicas de prêmios pelo mundo afora, tem verbas específicas do Fundo Europeu de Meio Ambiente, entende? Que agora, por exemplo, perdemos não sei quantos bilhões, o real não está valendo mais nada, não dá nem para saber o que é. Do Fundo da Amazônia, cara, porque os caras não conseguiram para além entender isso. Para além disso, além dessas verbas todas, a gente tem, no âmbito municipal, também as verbas destinadas a isso, e eu vou nem falar das secretarias de meio ambiente e tudo mais. Sim. A gente tem CMS verde, isso faz parte da legislação do Estado do Rio. E aí a gente tem exemplos aí, eu consigo pensar agora numa dezena de cidades do Rio de Janeiro que recolhem ICMS verde, oriundo de indústria mesmo, e que não aplicam isso nas áreas de preservação ambiental, na fomentação de energias renováveis, estudos científicos, tudo isso vai parar na folha de pagamento, vai parar em outras coisas que já têm o seu destino. Então, isso é muito importante. A gente, para além de todo o incentivo que a gente tem estrangeiro, a gente tem as nossas próprias verbas municipais destinadas para isso, e isso precisa ser bem tratado. E que então, às vezes não tem também gente para formular o projeto, né?
Lembro desse exemplo aí do ministro da Educação, que tinha lá uma verba destinada de muitos milhões para investir e ele não conseguiu formular um projeto. Isso acontece muito, isso acontece no nível federal que está no nível municipal. E uma coisa que eu queria falar, Thiago, com relação a isso, é que a diminuição do custo da energia traz para a cidade indústrias, negócios, empresas, entende? Empresas de tecnologia. Você se torna um polo, um lugar, né, friendly, né, assim, amigável para as empresas chegarem. Entende? Porque isso é uma das questões, né? Niterói tem essa qualidade de vida, tem riqueza dos moradores aqui em função disso, mas pode crescer muito nesse nível de virar um polo tecnológico ligado a empresas que precisam de uma eletricidade mais barata, que precisam produzir. Então, isso é importante não só para a população que está na periferia, que está em risco social, que vai conseguir ter um custo de vida e, por isso, juntar mais dinheiro e, por isso, circular mais riqueza no município, e por isso, conseguir dar melhor cuidado para os filhos e aí criar cidadãos mais saudáveis, mais educados e tudo mais. Então, essa cascata de eventos, né, também afeta o lojista, o industrial, o cara que fica o dia inteiro com um ambiente climatizado num shopping, entende? Que pode ter isso. Então, é uma mudança econômica global. E é muito importante que esse tema da economia circular e isso seja citado Sim. mesmo, porque hoje, e aí olha que exemplo, você estava falando das empresas que compram lixo, né? E aí me veio na Sim. cabeça agora que a Europa está na vanguarda desse processo de energia fotovoltaica e agora eles estão tentando resolver o problema de qual o destino se dá ao insumo que isso gera. No final de 25 anos, essas placas elas perdem a capacidade de geração energética e elas precisam ser descartadas. Como reciclar isso? Isso está virando agora uma pequena indústria na Europa. Daqui a uma década, a gente vai começar a enfrentar a primeira leva de placas que precisarão ser descartadas. E por que Niterói não pode estar na vanguarda do tratamento desses resíduos sólidos? Já que ela também pode estar à frente né, dos estudos científicos sobre isso, né, do polo de educação sobre o assunto. Então, acho que isso é muito importante, a economia circular mesmo. E uma das soluções também para isso, que agora eu vi outras empresas fazendo, mas até então eu conhecia só o modelo da Tesla, que é a geração de telhas que já fazem captação de energia solar e já circulam nisso, você deve conhecer, mas eu acho que esses dias eu vi uma outra empresa grande, assim, tipo, não sei se é General Motors, uma outra empresa grande que Tá falando também estava telha? criando essas telhas. Você bota a própria telha, ela tem lá uma bateria Sim. de cerâmica Inclusive, interna. semana retrasada, aí, o Inmetro validou a fabricação de telhas Eternit, modelo colonial, com pequenas placas de geração fotovoltaica. Confesso que, Legal. tecnicamente, não sei qual é a capacidade de geração, mas já é um ponto bacana de se falar, porque você consegue incorporar isso, de certa forma, em quase todos os projetos Sim. né, no município, Sim. enfim. E aí você cria incentivos para que esse tipo de coisa Exato. aconteça, e E como essas monta uma empresas fábrica vão chegar. local e que gera riqueza e a prefeitura financia essa transição no nível individual, no nível social, entende? Porque isso gera, né, esse retorno que é bem importante colocar, porque quando as pessoas falam isso, tem a sensação, nossa, vou fazer uma transição, o que a gente vai perder? Não vamos perder nada. A gente vai multiplicar recursos, né? Energia é um ponto central da nossa relação com o mundo, né? É uma das coisas que a gente experimenta a sensação de escassez, né? Economiza isso, economiza aquilo, né? Entende? Porque é tudo caro. Imagina um mundo em que essa energia está ali disponível para você, para o seu trabalho, para os aparelhos, para a tecnologia, de uma forma que é sustentável, não gera aquecimento, não, entende? Não impacta o meio ambiente. É uma solução,
é dessas soluções que ganha, 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 ganha todo mundo muito mais. Não Exatamente. tem, não tem ponto ruim nessa equação. E não tem por que Entende? não fazer, né? É isso. Exato, exato. O E fator como limitador, o é a fator limitador. novidade, né? É. Não, eu acho que mais do que isso é o que você falou. O fator limitador hoje para que esses projetos aconteçam são pessoas que gerenciem esses projetos, que toquem ele para frente, que levem né, para os conselhos municipais para que isso saia do papel. É isso. Verba existe, caminho existe, é preciso que alguém leve e fico muito contente que você tenha pensado nesse tema aí. Eu Sim. acho que é muito É, importante. aliás, é uma característica assim, que eu vou falar para o pessoal que está envolvido assim, na nossa campanha, né, que eu não gosto nem muito de usar esse termo. A gente está defendendo os projetos para a cidade, por acaso, através de um mandato. Entende? O mandato gera uma oportunidade de visibilidade, de comunicação entre as pessoas, mas eu entendo a política como isso que a gente está fazendo agora, conversando, trocando essas figurinhas, né? Caramba, imagem é boa assim, né? Você está lá com, olha, Mário, tem essa informação, tem essa aqui, vamos juntar e vamos efetivar esses projetos, sabe? Isso é uma das questões assim que eu acho super importante para as pessoas que estão na campanha. A gente quer que esses projetos impactem. Se a gente tiver um mandato, a gente chega lá na mesa do Axel, que vai ser nosso futuro prefeito, entende? O Grael lá, e bota na mesa dele e fala, é isso aqui que a gente quer. Temos aqui nossos milhares de votos e é isso que a gente quer implantar. Fica muito mais fácil fazer assim, entende? Defender com esse suporte, né, disso que se chama assim um capital político. Então, a gente está usando a campanha para fazer esse movimento, na verdade, entende? Entendendo de que quando a gente coloca isso na mesa com 3.000 votos, 4.000 votos, 5.000 votos juntos, isso tem um peso na população, isso representa aquele grupo de pessoas, então fica muito mais fácil. Mas que são projetos que a gente está olhando assim, que eles já deveriam ser um consenso, Sim, entende? sem dúvida. Não, porque é uma coisa que é boa para todo mundo, no começo, meio e fim, que gera recursos, gera emprego, gera economia, gera inovação tecnológica, gera conhecimento, gera ciência, gera preservação do futuro da humanidade, não tem É nenhum isso. ponto ruim, entende? Não tem porquê, não tem disputa. Isso não é uma questão ideológica, né? Isso não é uma questão de gosto, não gosto, acredito, não acredito. Isso é a economia do futuro e a pergunta é, a gente vai chegar primeiro nesse processo ou a gente vai chegar na lanterna desse processo? E para nós que estamos numa cidade cujo meio ambiente é um valor de todo mundo que mora aqui, entende? A natureza, né, gera esse impacto de alegria, de felicidade, né, de ver o verde, enfim, a energia da natureza, a gente poder visitar as praias, a gente ter esse visual maravilhoso de Niterói. Então, todo mundo entende que isso é bom, entende? Então, para nós, nessa campanha, a gente quer fazer essa ponte. Assim. A gente quer tocar esse projeto, começo, fim, implantou, beleza, vamos para o próximo, vamos implantar isso. E num lugar bem de cidadania mesmo, sabe? Assim, num lugar de é isso que eu gostaria que a cidade que eu vivo tenha, faça e perceba, entende? Isso é importante dizer, porque embora eu sempre tenha gostado muito de política, eu nunca fui envolvido com o processo, né, da administração pública assim, diretamente. Como eu falei para você, eu sou um empresário do meu trabalho. Mas no momento que eu estou da vida agora, que é com a vida resolvida, casado, com filho, trabalho, não sei o quê, eu sinto esse chamado, sabe, Thiago, esse é o momento de eu dar uma contribuição, Sim, sabe, contribuir para a com o cidade projeto. que eu moro, sabe? Então, e de onde eu recebi tanto, né? Então, eu queria meio expressar esse sentimento, assim, porque, mas Mário, por que você está fazendo uma campanha? Estou fazendo uma campanha porque eu acho que essa é a melhor forma
da gente botar na vitrine da cidade os temas que a gente quer, sabe? Para que os outros colaboradores da cidade, os gestores, administração, judiciário, os empresários e tal, possam debater esse tema, possam estar falando sobre isso. Essa é a principal questão dessa nossa campanha, entende? Eu fico muito satisfeito de ver essa amplitude de projetos importantes sendo tocados dessa maneira. É importante pensar que a representatividade dentro da esfera pública ela tem mais força, como você falou, mas também é legal pensar que tudo isso faz parte de um grande pacote que pode ser replicado em diversos municípios. Faz parte de um processo que a humanidade precisa vivenciar, e falar isso para cá, para a gente, para a nossa realidade é importante, mas ele tem conexão com tudo. Então, com o Brasil e com o mundo, né? Exatamente. E um dos potenciais em criando um polo tecnológico aqui, isso se torna um produto de exportação. Esse pacote, como é que você gerenciou isso? Quais foram as fases de implantação? O que vocês aprenderam nesse processo? Que tipo de tecnologia foi necessária para a fase A, B, C desse projeto? Entende? Uma vez que a gente ganha esse know-how, né, a secretaria, os processos de gestão pública que ficaram envolvidos no processo, a gente pode criar um pacote de consultoria para o Brasil, para outras cidades que queiram fazer isso, entende? Então, e eu tenho essa visão assim grande, assim, né? Um dos temas da campanha é aquela chamada clássica do movimento ambiental, que é pensar global e agir local, entende? Então, e sempre vai ser isso, não tem outra. Essa é a inteligência, né? Vamos Se fazer você isso. não viu a floresta ainda, não dá para você entender a árvore, entende? Entende? Você está ali vendo o processo, mas, cara, se você não entendeu a questão ambiental como um todo, você não consegue tomar uma decisão lúcida nessa perspectiva do pequeno. Então, entendendo essa urgência, entendendo essa transição tecnológica que já está acontecendo, e aqui eu lembro da missão da Tesla, né? A missão da Tesla, não sei se você sabe disso, era tornar o automóvel a combustão obsoleto. Essa é a missão da Tesla. Missão quando se escreve lá na empresa. E uma das coisas que o Elon fez com relação a isso foi abrir boa parte das patentes para qualquer outra empresa que quisesse copiar. Entende? E é isso, e aí começar. Por que não, né? Por que não? Porque eu quero ver um mundo com que os carros se alimentam da energia solar, seja no teto, seja em casa, que as baterias, que as casas sejam autossustentáveis. Um dos projetos de aluno, para mim, dos mais preciosos, é uma super bateria que segura uma casa inteira, para você ficar realmente off the grid, que permite uma ocupação ambiental com um impacto assim, muito mais difuso, né? Você não precisa estar sempre ligado à rede pública ali, você pode estar fazendo construções e ocupações em áreas que você não precisa mais estar ligado ao grid central de distribuição de energia, né? Isso gera uma ocupação de um país como o nosso, que tem terra para caramba, que tem espaços para caramba, e que fica todo mundo degradando o meio ambiente numa cidade ali, como se aquilo fosse a única forma de viver, enorme, né? Então, somos aí os batedores dessa revolução. Ela vem acontecendo, né? Essa onda já veio, né? E aqui, eu não sou nenhum surfista, mas eu moro aqui, tem uma pranchinha, né? E uma das coisas que acontece assim, cara, você tem que entrar na onda na hora certa, entende? E essa é a hora certa da gente entrar nessa onda. Então, pessoal de Niterói, conheça aí os projetos da Cidade Integral, né? Tiago, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre quais são as soluções que você vê para a cidade hoje. Se você fosse assim o que você é, né? Você é um arquiteto urbanista, tem
trabalha com gestão ambiental, com essas coisas todas, faz um diagnóstico da paciente água escondida para a gente. Niterói, vocês não sabem, quer dizer água escondida, viu, pessoal de Niterói? Eu penso que, e aí agora falando como urbanista, além de energias e tudo mais, a gente precisa muito tratar a política habitacional da cidade de maneira mais eficiente. A gente precisa pensar em propostas de como isso vai acontecer, se por meio de, né, de planos habitacionais municipais, se isso vai acontecer, e aí se isso é com aluguel social, se isso é cessão de uso, de diversas maneiras, mas projetos precisam ser tocados nessa frente. Isso se comunica também, sem querer esbarra, em como a cidade é gerida ambientalmente, porque a gente está falando sobre o uso do solo, sobre ocupação. Então, isso é um tema muito importante e relevante para a cidade. E aí, os outros temas que tem né, descritos no programa que você propôs, eles são extremamente pertinentes. Eu, tecnicamente, não poderia discordar de nenhum deles. E no que eu tenho domínio, eu tecnicamente concordo plenamente. A gente precisa pensar numa cidade renovável, sustentável. A gente precisa chegar a tempo para essa revolução. Sair na frente é importante nesse sentido, não só do ponto de vista econômico para a cidade. Sair na frente é importante porque é um tema importante para o planeta Terra. A gente tem, você tem filho, eu também. A gente tem a geração aí que tá sofrendo, já está previamente sofrendo um ensaio do que será as próximas 5, 6 décadas se a gente não agir agora. Essa história da pandemia, do coronavírus e tudo mais, ela é um pequeno ensaio de como a gente trata o planeta, como a gente trata os animais, como a gente trata o meio ambiente. É única e como a gente trata a gente mesmo, né? Em Então, última assim, análise. é difícil que a gente não deixe pegadas desastrosas na Terra. A vivência humana é baseada nisso. Quando a gente constrói uma casa, a gente degrada alguma coisa. E a gente desabriga alguma espécie. É difícil, mas mitigar isso é que é importante. Diminuir isso na menor escala possível, para que a gente viva harmonicamente com o nosso meio. Então, assim, pensar a cidade como um todo assim é importante. Eu estava lá na Eco 92, né? Idade para isso. Tinha 14 anos. 13 para 14. E a gente está vendo esse retrocesso, né? Assim, porque no Acordo de Paris, nas questões ambientais. E aí, galerinha de Niterói, isso já é a pauta prioritária na Europa toda. Isso já é uma pauta ganhando força na China. Isso já é uma pauta que está sendo talvez a principal discussão política nos Estados Unidos, entende? Então, nós que temos um governo aqui favorável, que gosta da cidade, que cuida da cidade, que investe na cidade, a cidade melhorou ao longo da minha vida inteira. Eu falo isso porque às vezes a gente compara com cidades aqui do lado, você fala, cara, não é possível, não tem ninguém para cuidar dessa cidade que faça uma coisa boa para a cidade. Então a gente tem uma sorte assim, né, de estar nesse ambiente favorável em que as pessoas entendem essas ideias, já ganharam uma certa sensibilidade para elas, mas agora está na hora, porque isso já foi feito, de fazer essa virada tecnológica. Tiago, quero te agradecer muito por essa conversa. Acho que a gente pode marcar uma outra para falar só sobre esse tema aí do direito à moradia, que é um outro tema importante para a cidade. É o primeiro tema do projeto da Cidade Integral, né? Porque o direito à moradia é um direito constitucional, ele é um dever do Estado, está entre as
artigo 5º, né, direitos e garantias fundamentais da Constituição. Então, ter uma cidade como a nossa, que ainda tem esse problema habitacional, essa pressão habitacional, ocupação de rua, a gente pensar como a gente consegue resolver isso é difícil. Eu tenho estudado esse assunto. Então, quero marcar uma próxima conversa com você sobre isso. Quero agradecer. Oi? Importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos. Inclusive, tenho um prazer imenso falar sobre isso quando eu comecei minha carreira acadêmica, na época ainda de estagiário de arquitetura. Eu fiquei 2 anos e meio, quase 3, num projeto de regularização fundiária enorme do Horto do Jardim Botânico, que todo mundo conhece essa história do Horto. Sim. Trabalhei no processo de regularização fundiária do Horto, Guaratiba e da aldeia Imbuí, aqui em Niterói também. Então, vou gostar muito de falar sobre esse tema aí Toca também. em vários dos nossos projetos, né? Então, querido, o convite já está feito. Quero agradecer e quero convidar as pessoas que ouviram a nossa conversa para conhecer os outros projetos. A gente está, né, essa campanha está ganhando um fôlego muito bonito, assim, né, agora que começou. Então, a gente tem aí 1 mês e meio aí para falar para as pessoas, para chamar para o debate. Eu estou aberto a debater com todo mundo que queira, que tem interesse no assunto. E quero agradecer demais a sua disponibilidade, querido. É isso, né? Estamos na mesma sintonia. Gratidão. Muito legal, obrigado. E vou te convidar a deixar umas palavras finais aí para os nossos ouvintes. É um pouco do todo que a gente falou aqui. A gente precisa pensar a cidade como um sistema complexo, interligado. Pensar em gerir isso ambientalmente é importante e planejar o meio urbano mais ainda. Então, eu fico contente aí com o programa apresentado. E vamos falar um pouco mais também sobre regularização fundiária e todos os outros temas aí. As crianças estão chamando. Boa noite para você. Boa noite, meu. E a gente se fala na próxima, querido. Um abração. Tchau. Obrigado.